Eu sou Laps, muita gente me conhece aí, trabalho já há muitos anos com sísmica rasa, né? Lido com vários equipamentos de perfilagem sísmica, sonar de varredura, batimetria, enfim. E a minha ideia aqui é falar um pouco de um dos softwares que eu utilizo, que eu acho bastante interessante para processamento de dados de sonar de varredura lateral, que é o SonarWiz, que é um software fabricado aí pela Chesapeake, né, que é uma empresa lá de Mountain View, lá no Vale do Silício. E a ideia é fazer uma breve introdução à utilização desse software para processamento de dados de sonar. Provavelmente a maioria de vocês conhece muitos softwares que lidam com esse tipo de informação. Os softwares eles têm crescido muito nos últimos anos em termos de abraçar várias causas. Quer dizer, hoje uma grande parte dos softwares que você utiliza, eles processam vários tipos de informação, não só de sonar, como de perfilagem, magnetometria, etc. Então eles estão cada vez mais concorrentes um com o outro, né? O SonarWiz, eu acho que eu gosto bastante dele, porque a origem dele era desde o SonarWeb, né? Ele lida com dados de sonar, então ele evoluiu bastante nesse, ele é bastante amigável. Então outros softwares que também lidam com sonar talvez não façam isso com tanta carinho, como faz o SonarWiz. Então eu tenho uma atenção especial para o SonarWiz, gosto de utilizá-lo, né? E temos ele no meu trabalho, quer dizer, eu processo meus dados de sonar usando o SonarWiz. Ele, como eu já disse, ele lida com, já processei dados de perfilagem também, ele é bastante interessante, é um software muito amigável, né? Então eventualmente uma empresa tem limitações para aquisição de softwares, então é interessante esses softwares modernos que lidam com tudo ao mesmo tempo, né? Eu prefiro ainda, eu sou um pouco mais conservador, eu tenho outros softwares que eu prefiro para lidar com determinados dados geofísicos, né? No caso do SonarWiz eu uso quase que exclusivamente para processar dados de sonar, mas eu pretendo até fazer outros vídeos sobre outros softwares que eu utilizo para outras finalidades. Não é esse o momento. Agora eu quero falar só sobre o sonar e os sites, processamento de dados de sonar via SonarWiz, né? Os softwares são poderosos. O SonarWiz eu já fiz o curso com o John Gunn, que é o engenheiro responsável pela elaboração do software, né? Eu já fiz o curso com ele várias vezes, talvez umas 5, 6, 8 vezes. Cada vez que você faz o curso, você aprende mais. O software ele anda muito mais rápido que a capacidade nossa de assimilar o potencial dele. Então é uma corrida atrás. Então por isso que toda vez que o curso vem para o Brasil eu participo. Já participei até algumas vezes fora do Brasil. Então ele está sempre cheio de novidades. Agora ele está processando dados de batimetria, interferométrico. Então ele está realmente tentando acompanhar a evolução da instrumentação, né? Então é importante sempre que possível fazer os cursos, porque você vai estar se atualizando. Então eu procuro na medida do possível fazer isso. O site da Chesapeake, que vocês estão vendo na tela aqui passando, né, o tempo todo, ele é bastante interessante, tem muita informação. Você pode, se você entrar no site e ir na área de usuários, né, você vai ver os softwares, o próprio software está lá à disposição para ser baixado, né? Ele tem vários vídeos, vários documentos, arquivos PDF, vídeos explicando como abrir um dado, vídeo explicando como dar ganho nos dados, como gerar mapas, tem tudo detalhado. Se a pessoa tiver uma certa paciência e fizer o download desses arquivos, ele tem o SonarWiz tem um canal no YouTube explicando para e passo tudo que você tem que fazer. Então a única limitação eventualmente é a pessoa, por exemplo, não saber inglês. Então claro, os softwares são todos em inglês, o material impresso também, o manual, tudo. Então eventualmente a pessoa pode ter alguma limitação se não souber inglês. Aliás, é esse o objetivo meu de falar um pouco desse software aqui, é poder falar em português, certo? Claramente para as pessoas que se interessam pelo assunto, né? Então mesmo os usuários já de velhos tempos eventualmente pode tirar aqui da minha conversa alguma novidade, mas está tudo nos manuais. Então se a pessoa quiser ler lá, vai aprender bastante, não tem. Mas o software está aqui. Inclusive se vocês entram em contato com a Chesapeake, eles liberam o software para você usar durante um período aí, 1 semana, 2 semanas, para você conhecer, te dão instruções. Eles são muito amigáveis e claro, tem interesse
que as pessoas usem o software. Eles precisam abrir as portas para esses interessados, né? Então eu recomendo, se alguém quiser, realmente tiver dados Sonar, lidar com isso, quiser experimentar, entrar em contato com eles, né? Então vamos indo aqui direto ao software, né? Você, a hora que o ícone está lá, a hora que você instala o software, ele clica lá no ícone dele, você vai abrir uma janela, certo? Essa janela aqui, ele está meio esverdeado, ele andou mudando agora da versão 6, que foi o maior pulo que ele deu agora nesses tempos recentes. Ele mudou a coloração dele para um esverdeado. Eu até que talvez eu gostasse mais da cor anterior, mas eu estou me acostumando ainda com essa. Ele tem a opção aqui de você escolher algumas coisas, né? Mudar o fundo. Então, eventualmente, a pessoa tem alguns padrões aqui, ó. Talvez esse aqui seja mais interessante. Aí é o gosto do freguês. O verdinho aqui que mudou um pouquinho, eu preferia. Eu acho que eu não acostumei ainda com essa, então eu acho que eu preferia ainda os ícones anteriores. Mas, enfim, isso não é o caso aqui agora, é uma questão de aparência só. Então, quando você abre um programa o software, né, o Sonowiz, você tem a opção de continuar trabalhando dentro de um projeto que você já estava trabalhando, né, Open Existing Project, ou criar um projeto novo. O caso nosso aqui, eu vou mostrar alguma introdução ao assunto aqui com vocês, então eu vou criar um projeto novo, tá? E uma das perguntas que sempre fazem as pessoas como que eu começo, por onde eu começo, né? Então é por isso que eu recomendo realmente dar uma lidinha no manual. O manual tem lá, é super detalhado. Por exemplo, lá tem uma área do manual que explica para você como que você começa a trabalhar, onde você começa, né? Quando você tem as informações. Então tem lá um fluxo sugerido, que é onde nós estamos agora, ó, criar um projeto ou abrir um que você tem, colocar mapas, bases na tela para você trabalhar em cima dele, importar os dados, fazer o bottom tracking, que é um passo importante que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, aplicar ganhos, etc., checar a navegação. Então tem um procedimento, tem uma rota lá que sugere como você pode. Isso aqui é o help do programa, tá? Na hora que você entra no programa, ele tem o help, você entra lá, tem todo o manual, enfim, tá lá inteirinho, né? Então é só para falar para vocês como se auto-introduzir aí ao programa, né? Voltando aqui, então nós vamos criar um projeto, certo? Primeiro passo é dar um nome ao projeto. Nós vamos lidar aqui com alguns dados de Sonar lá da Jusante de Porto Primavera, então eu vou chamar de PP de Porto Primavera, Jusante. Aqui é o nome da área que eu estava trabalhando. Esse é o nome, o pessoal dá o nome que quiser aqui, né? Geralmente eu procuro dar o nome do lugar que eu estou trabalhando com algum detalhe. No caso aqui, ó, Porto Primavera, Jusante, porque eu já trabalhei a montante também, então aí fica mais geograficamente mais localizado. O título já ajuda você a saber de onde que são os dados. Então ele vai criar no diretório o Sonowiz. Quando você instala ele no seu computador, ele já cria dentro de um diretório dele, que ele chama de Sonowiz Project, o diretório que contém todos os arquivos daquele projeto que você está criando. Você pode redirecionar isso para um HD externo onde você estiver trabalhando. Eu normalmente deixo no próprio Sonowiz Project, fica mais fácil localizar depois, né? Você coloca em um HD separado, depois fica difícil de achar. Outra coisa, assim, para começar o projeto, ele pede uma coordenada da área que você está trabalhando. Não precisa ser uma coordenada precisa. Se você souber, você escreve aqui. Ou, se você não souber, o que normalmente que eu acho até o mais interessante, é você pega a informação a partir de um dado. Você vê get from file, quer dizer, você vai lá num arquivo seu do projeto. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, Porto Primavera é onde eu coloquei os dados, é o diretório onde eu guardei os dados do projeto. Então eu pego um arquivo qualquer aqui nesse caso o arquivo está no formato XTF. Vocês devem saber que cada equipamento, se você usa um Editec, por exemplo, normalmente ele grava no formato JSF lá da própria Editec. O XTF é um formato mais genérico, né? A Klein tem o formato dela, enfim, cada equipamento tem um formato específico aí. Então se você clicar em qualquer arquivo aqui, certo? E der o Open, ele vai extrair do arquivo uma coordenada qualquer, só para ele ter a localização geral aqui do projeto. Então esse projeto, por exemplo, foi realizado
latitude 22 e longitude 53, que é a região lá de Porto Primavera, Pontal do Paranapanema, tá? Então, feito isso, não vou entrar aqui dos outros detalhes aqui depois num próximo vídeo eu entro em mais detalhes. No momento eu quero dar uma introdução geral, como abrir, como montar o projeto, tá? Então você dá um OK aqui, ele vai criar uma série de diretórios, ele vai organizar lá o diretório do projeto para à medida que for evoluindo o tratamento dos dados, os arquivos vão ser colocados no diretório, como fazem todos os outros softwares que talvez você já conheça, o HiPack, Medidata, enfim, todos os softwares que lidam com projetos de geofísica, eles criam uma série de diretórios. O Sonois faz isso também, tá? Então, o projeto está criado, a base do projeto está criada. Então, aí é uma questão de as pessoas que vão utilizar o software, né, elas acabam criando uma rotina própria. Eu acho interessante sempre de cara colocar um mapa na tela para saber onde a gente está. Então normalmente eu venho aqui Maps e coloco aqui Add Base Map. Eu prefiro já de cara olhar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma figura do Google já referenciada, claro, lá da área onde eu trabalhei. Então esse eu chamei de PP Jusante, né? Eu prefiro já de cara olhar na tela certa área que eu trabalhei, tá? Então aqui tem, enfim, aqui é a área que eu fiz o meu trabalho, tá? Então você mexendo no mouse aqui, você dá o zoom, enfim, aqui tem duas teclinhas que a gente vai usar bastante, ó. Aqui essa é a primeira, que é verdinha aqui, é Fit View to Sonar, tá? Então essa teclinha aqui e essa daqui, ó, do lado, é uma que se você clicar aqui nela, ele põe tudo que você tem do projeto na sua tela, tá? Se você clicar nessa da direita, ele vai colocar aonde tem dados de sonar. No caso, nós não abrimos dados de sonar ainda, então ele não tem nada, tá? Mas essa primeira aqui é como se desse um extend zoom, né? Você clica ali, ele mostra todo o material já referenciado que você tem na tela. Então aqui é a barragem, ó, de Porto Primavera. Eu trabalhei aqui nessa região toda, mas nós fizemos um mosaico por aqui assim. Então essa é a região que eu trabalhei. Então esse é o primeiro passo. Eu geralmente trabalho assim, eu abro um mapa na tela para ter uma noção da geografia. Então, e aí na janela aqui Post Processing, que é a que nós vamos trabalhar a maior parte do tempo, né? Nós não vamos fazer aquisição de dados. Vocês estão vendo essa luzinha piscando aqui, é porque ele não está vendo um side-scan ou um outro equipamento geofísico conectado no sistema. De fato, a gente não está fazendo isso, nós estamos na sede. A luzinha, até nem gosto muito dessa luzinha apitando aqui, mas enfim, nós vamos fazer pós-processamento, tá? Então o pós-processamento é a janela que está aberta aqui, ó. Nós vamos ver algumas coisas aqui. Então, em primeiro lugar, nós vamos importar dados. Então vamos começar a trazer dados do trabalho que fizemos para o nosso software. Então é só clicar aqui, importar, e nós vamos começar trabalhando com sonar de varredura lateral. Então import side-scan files, basta clicar aqui, ele vai perguntar para você, obviamente, onde é que estão os dados, né? Então você vai ter que ir lá procurar. No caso meu aqui, eu coloquei aqui nesse Porto Primavera esses arquivos aqui, ó, XTF, tá? Vou até deixar eles minimizados, detalhes aqui melhor, tá? São arquivos do tipo XTF. Esses arquivos aqui foram coletados com um Klein 3000, tá? Ele grava tanto no formato Klein como grava no XTF. Eu optei aqui por utilizar o dado XTF. Então o ideal, quando você começa a processar, não é você vir aqui, ó, iluminar todos os arquivos, né? O mais interessante é você clicar um deles para você sentir qual é a cara do arquivo aí, né? Então, como é que ele está, enfim, um primeiro arquivo para você examinar e ver como que estão os seus dados, tá? Então aqui tem alguns parâmetros em geral que é interessante saber. Então vou falar um pouquinho de cada um aqui. Então aqui está o arquivo que eu estou querendo abrir, certo? E não vou entrar aqui nesse detalhe nesse momento, porque você pode especificar detalhes de cada arquivo que você está abrindo. Vamos deixar isso aqui para um próximo momento, né? Eu vou me atentar a alguns detalhes aqui que são importantes. Por exemplo, porcentagem do sonar range to map. Quer dizer, existe por exemplo, os dados do Klein, por algum motivo, na parte final dele, 2-3% do fim do registro, ele tem um probleminha de ganho e tal. Então
recomenda-se que a gente não pegue todo o range de dados, talvez 98, 97%, você estaria jogando fora uma beiradinha final ali de alguns poucos metros ou centímetros do fim do registro, porque ele tem problemas de ganho na parte final do range. Então 98% é um número que parece interessante. Você vai testar isso também, ver, né? Não tem problema. Outra coisa, eu não gosto muito de usar esse Auto TVG, eu prefiro ficar experimentando os ganhos, tá? Então eu venho aqui, escolho um ganho, vejo se ficou bom, eu vou evoluindo com um dado. A hora que eu chegar numa conclusão, nós vamos abrir alguns aqui. Se você abrir o dado, por exemplo, sem ganho nenhum, nós vamos testar aqui. Já testo e mostro para vocês. Outra coisa é o seguinte, normalmente os sonar de varredura lateral modernos, eles trabalham com duas frequências simultaneamente. Comumente o canal 1 e 2 é reservado são os dois canais, um de cada lado, né, para as frequências baixas, e o canal 3 e 4 para as frequências altas. Eu normalmente, como eu trabalho com geofísica rasa, eu sempre estou interessado em detalhes, então na maioria das vezes eu uso o canal 3 e 4, que é o que lida com frequências altas. No caso do meu SideScan, a gente está falando em frequências da ordem de 500 kHz. A frequência baixa do Klein 3000 do nosso sistema é 100 kHz. A frequência alta é 500 kHz. Eu prefiro trabalhar com o canal 3 e 4, que é o canal que lida com os dois lados, né, do peixinho, que lida com as frequências altas, tá? Então nós vamos experimentar abrir aqui o canal com ganho zero, tá? Só para vocês sentirem. E abrir o primeiro arquivo aqui, ó, da minha lista, tá? Então eu vou abrir. Ele vai mostrar para vocês que está abrindo o dado, tá? Simples. Ó. E vai mostrar o dado aqui na tela. Vamos esperar um segundinho. Tá lá o arquivo. Então vocês vão perceber que tá branco, né, o arquivo, não dá para ver muita coisa, ó. Ele, se você diminuir o zoom dele aqui, acho que o próprio a rodinha aqui do mouse já você consegue diminuir. Tá lá, você já sente onde ele tá. Você vê que tá muito branquinho aqui nesse o dado. Se você vier aqui no digitais em view, com ele clicado aqui, né, se ele tiver não clicar, primeiro você clica e vem aqui digitalize in view, só para você dar uma olhada no registro como é que ele tá, né? Só para a gente ver mais de perto assim. Você vai ver que o registro, ó, você não consegue ver muita coisa aqui, né? Tava clarinho, eu até como conheço o registro, estou vendo aqui umas marcas onduladas, tal, mas o registro realmente está muito clarinho, é porque você deu pouco ganho, tá? Então fecha aqui e vamos abrir de novo. Vamos voltar aqui no Post Processing, Import Data, SideScan, certo? Vou lá no mesmo arquivo de novo que esse aqui, só que agora eu não vou dar mais no gain, eu vou dar um ganhozinho aqui, vou dar um ganho de 2, né, para ver o que acontece. Abrir. Ele vai abrir o mesmo arquivo de novo. Ele joga em cima desse mesmo arquivo o novo arquivo que está abrindo agora com ganho de 2, né? Então vamos ver o que acontece. Olha lá, melhorou um pouquinho, tá? Se você vier de novo aqui, ó, com o dado esse digitais em view, só para olhar mais de perto aqui o dado. Olha lá, já começa a aparecer aqui pode abrir ele aqui, né, para ficar maior, ó. Tá vendo, ó? Você já começa a perceber. Isso aqui são rochas, como eu conheço ali, mas ainda está o registro meio clarinho. Talvez valha a pena aumentar um pouquinho mais o ganho, tá? Então nós vamos voltar lá, nós vamos importar de novo. O trabalho de montar o projeto de SonarWiz, ele tem que ser feito com bastante cuidado, com carinho, para que o mosaico fique bonito, para que você veja as coisas nele. Então não adianta ter pressa, né? Então vamos lá, importar de novo. Aí vou clicar no mesmo arquivo, certo? E vou aumentar o ganho para 8. Vai. Então eu vou pular o 4 aqui e aumentar o 8, só para ver como que ele se comporta. Vamos ver, com ganho de 8 agora. Certamente vai ficar mais escuro, mas só para garantir que vocês estão entendendo o espírito aqui do negócio, dessa apresentação, é uma introdução geral aqui, então eu não vou entrar em tantos detalhes. Talvez no próximo vídeo eu possa até falar um pouco mais de detalhe, mas vocês viram que eu usei o ganho 8, eu acho que eu exagerei, tá? O registro ficou super escuro, né? Se a gente voltar aqui nesse digitais aqui, a gente vai ver, tá vendo? O registro, não vou dizer que ficou feio, mas ficou muito escuro, né? Tá preto, então, tá vendo?
não é legal, não ficou legal. Então eu vou voltar lá, vou importar de novo, side scan, mesmo arquivo, e vou diminuir para 4 isso aqui. Acho que eu exagerei no ganho ali para quando eu coloquei 8, né? Então eu vou colocar 4 agora. Talvez 4 venha a ser, espero que seja amplitude interessante. Esse é o procedimento normal para você abrir qualquer dado de qualquer sistema que você estiver utilizando, tá? Isso é o procedimento normal aí. Esse aqui me pareceu que ficou bom, tá? Então se você vier aqui de novo no Digitizing View, que é onde você olha o dado mais de perto, né? Eu vou ampliar aqui inclusive a tela. Eu acho que realmente o arquivo está bem interessante. Eu tô vendo isso aqui, isso é afloramento rochoso. A interpretação, certamente quem está ouvindo eu falar aqui conhece como é que interpreta um dado de sonar de varredura lateral, mas enfim, para os que não conhecem, a interpretação é uma interpretação visual, na verdade textural, formas, né? São os aspectos principais que se observa num registro sonar. Então eu achei que ficou muito bom esse registro. Então me parece que o ganho de 4 que eu dei ali está ok. Um detalhe que eu vou falar aqui também, existe uma opção aqui, View, certo? Onde você pode escolher a cor. Eu prefiro trabalhar, em maioria dos casos, eu acho mais interessante trabalhar com cinza. Eu acho que a 256 tons de cinza expressam melhor os contrastes que existem na superfície de fundo do mar, do rio, etc. Mas principalmente o pessoal mais jovem assim, gosta de coisas mais coloridas. Então existem, se você pegar aqui a cor, por exemplo, essa daqui, ó. Aliás, aqui está escrito o canal 1 e 2, eu vou mudar para, porque nós estamos usando o canal 3 e 4, né? Então eu vou trocar aqui para a cor, uma cor que é padrão também, que é o Klein. Então é interessante também, tem várias pessoas que gostam de usar o Klein. Ó, eu vou clicar aqui, tá vendo que eu estou vendo a área toda aqui agora? Se eu clicar aqui, ó, eu vou pôr na minha tela só onde eu tenho dado, tá? Se eu clicar no zoom da direita aqui, eu vou ver toda a área que tem material aqui. Então no caso eu tenho um Google, uma figura georreferenciada, eu mostro tudo, o dado fica pequenininho aqui na tela, certo? Se eu clicar nesse daqui aqui, ele dá um zoom só onde eu tenho informação. Então aqui um exemplo de a cor, né? Eu mudei para a cor Klein, também é interessante. Se você quiser dar uma olhadinha de perto, você volta lá no Post Processing, Digitizing View, tá? E você vai olhar de perto, você pode abrir aqui, né? É interessante também, não vou dizer que não é, mas eu ainda prefiro o preto e branco. Eu acho que dá mais contraste, dá mais possibilidade de ver detalhes assim, mas em alguns casos eu uso também o cor Klein, tem várias opções lá de cores, né? Mas não é a gosto do freguês, né? Então não tem. Então está aqui aberto um perfil aqui, tá? Então no momento que você decide a cor que você quer, então, só para satisfazer a mim mesmo, eu vou voltar lá e vou colocar a cor Gray, cinza, que eu acho mais interessante. Você pode usar, se você for fazer aí, você usa a cor que você quiser, não tem nenhum problema. Realmente é o gosto do freguês aqui. E aí, então nós vimos que o ganho 4 é um ganho interessante. Então eu vou abrir os outros arquivos, tá? Então eu volto lá no Post Processing, Import, Side Scan. E nós temos aqui o primeiro arquivo. Então eu vou lá no segundo, né? Vou iluminar agora todos os arquivos que estão aqui, certo? Vou iluminar todos. O ganho 4, como está aqui, ó. Vou deixar o 98%. O canal 3 e 4. Esse Advanced Settings, deixa eu dar uma olhadinha. Isso é interessante porque hoje em dia os equipamentos digitais têm muita informação, né? Então é interessante que você colete mais informação. Então se eu tiver, por exemplo, nós estamos importando dados aqui com 1024 amostras por canal, né? Esse dado meu aí, depois a gente olha lá, mas se eu colocar 2048, talvez eu esteja trazendo bastante informação mais detalhada ainda do que o 1024. Eu vou ter muito mais pixel de cada lado da imagem. Então talvez
o 2048 seja mais interessante. Claro que é interessante eu também olhar se os dados, se tem essa informação, se existe essa quantidade de pixel em cada canal. Se for um sistema um pouco mais antigo, pode ser que ele não tenha, e você, ao pedir 2048, ele vai ter que fazer alguma interpolação, vai ter que inventar alguma informação, né? Nesse caso aqui, a gente pode olhar depois, mas eu acho que tem, eu vou colocar 2048, tá? Então, escolhi já os arquivos, eu vou mandar ele abrir agora, tá? Então, ele vai fazer aquele mesmo procedimento, file por file, ele vai abrir e você vai ver depois aqui na frente tudo montado. Você vê que as pessoas, não sei o tempo que as pessoas vão reservar para ver esse vídeo, certo? Então eu acredito que se for um vídeo de uma meia hora, assim, a pessoa tem paciência de ver. Se eu fizer um vídeo de uma hora e meia, 2 horas, talvez a pessoa não queira ver. Então nós já estamos até esse momento aqui com 25 minutos. Então eu pretendo fazer mais alguns detalhes aqui com vocês. Aí num próximo vídeo eu posso avançar um pouco como que trata a imagem e tal. Então, a ideia aqui era introduzir e mostrar para vocês como que abre um dado. Às vezes a pessoa nunca viu o software, não sabe nem por onde começar, né? Então essa é a ideia. Então aí um pouquinho de paciência. Agora nós vamos ver todos os perfis de sonar feitos nessa região aqui, que é no Rio Paraná, né? Nós estamos aqui no Rio Paraná, jusante da barragem de Porto Primavera. Nós estamos fazendo um estudo bastante amplo lá para estudar a erosão de margens e o processo, na verdade, de sedimentação a jusante da barragem. E o sonar é uma das ferramentas que nós estamos utilizando para mapear a superfície de fundo, tá? Então ele está abrindo aqui os dados, tá? Eu escolhi alguns arquivos. Essa área toda, na verdade, nós mapeamos as margens dela. Foi o único local que eu resolvi fazer um mosaico sistemático mesmo, uma linha paralela a outra, para eu ter uma ideia em área do que estava acontecendo, como que era a aparência, né, da superfície de fundo. Então, por isso que esses registros são bem interessantes. Tá abrindo aí. Isso aqui, nas versões antigas quando era SonarWeb ainda, talvez seja difícil para os mais jovens acreditar, mas fazer um mosaico como esse aqui demorava horas, eu diria. Hoje vocês vão ver aqui 3, 4 minutos e a gente tem um mosaico na tela. Então eu já fiz mosaicos de o computador ficar fazendo esse processo que vocês estão vendo aqui por 8 horas, 6 horas. Nem eram mosaicos tão absurdos e grandes. Então realmente a tecnologia, a informática, essas coisas evoluíram muito nesses últimos 10 ou 15 anos aí. E o SonarWiz, lógico, evoluiu junto, porque hoje não só o SonarWiz, outros softwares que lidam com sonar fazem a mesma coisa, são super rápidos e depende, claro, se tiver uma área muito grande, certo, com muita informação, ele vai demorar um pouco, mas nada de horas, né? Então é isso, vamos aguardar só um segundinho para ele abrir aí todos os dados. Esqueci de pôr um fundo musical aqui, talvez ajudasse nesse momento aqui que a gente tem que ficar esperando a leitura dos dados, né? Já está no fim. Vocês vão ver que ele está aplicando ganho, né, em todos os registros e vai colocar um do lado do outro aqui, de forma que você vai olhá-los em conjunto e poder ter uma noção aí da superfície de fundo, né, do caso aqui do Rio Paraná. Tá lá. Terminou, agora ele vai lançar isso na tela, tá vendo? Ele está reposicionando. Então tá aqui, ó. Então voltando lá, ó, se você clicar aqui, você vai ter uma vista geral da área que você está trabalhando. No caso, esse mosaico aí ficou bastante pequenininho, né, dentro da área
aqui que o mosaico está aqui, ó, na verdade nós trabalhamos em toda a região aqui do rio. Isso aqui é o Rio Paraná, né? Aqui é a barragem, ó, de Porto Primavera, e aqui é o Rio Paranapanema, tem outras barragens aqui. Então esse mosaico que eu estou mostrando para vocês aqui nesse momento é esse que está aqui, ó. Então, para eu dar um zoom diretamente sobre a área que tem dados de sonar, basta eu vir aqui, ó. Tá? Ele vai redesenhar dando um close nessa região aqui onde... Então, por exemplo, aqui são os dados de sonar, tá? Então, se você vier aqui no diretório onde estão os dados de sonar, ó, você vai ver o seguinte, que todos os arquivos estão aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui local, né? Eu estou interessado em olhar esses mosaicos. Então, essa linha que está aqui está meio perdida aqui, tá? Ela poderia eventualmente ser útil, mas eu vou eliminar ela. Não me interessa por ela. Eu vou vir aqui, ó, Delete Select Sonar Files. Eu vou tirar ela do conjunto aqui. Ela não está ajudando nada. Eu estou querendo mais olhar esse arranjo bonitinho, geométrico aqui do sonar. Tá? Então está aqui a imagem do sonar. Se você quiser dar um zoom aqui você pode vir aqui e olhar, andar com o mouse aqui, né? Depende dos... Você pode vir aqui, dar um zoom aqui, escolher uma área aqui, dar um zoom, por exemplo. Tá? E vai reconstruir aí. Eu exagerei aqui no zoom. Enfim. Que exagerei mesmo, então vou mostrar o mosaico todo aqui. Então, ó, vai estar aqui o mosaico do sonar. Estando com os dados aqui na tela, qualquer software que você usa lida com sonar de varredura lateral, a primeira coisa que você tem que fazer vai ser fazer o bottom tracking. Tá? Então, necessariamente, qualquer tratamento de dados de sonar de varredura lateral, você vai ter que fazer o bottom tracking. O que é o bottom tracking? É você ter certeza de que a profundidade, a altura do peixe em relação ao fundo está bem definida. Isso é muito importante, porque todo o sistema de ganhos de sinal que o sistema eletrônico do peixe aplica sobre o sinal que está retornando a ele é função da altura dele e do fundo. Então ele tem um sistema próprio que mede essa altura, mas é importante a gente ter certeza que isso funcionou devidamente, porque é a partir da definição da altura do peixe em relação ao fundo é que todos os ganhos são aplicados nos sinais que estão retornando. Então os sinais que vêm de mais longe ganham mais ganhos, que vêm de mais perto ganham menos ganho. Então a medida disso, quanto ganho dá, o sistema todo faz isso automaticamente, só que ele faz baseado na medida da altura do peixinho, da fonte acústica em relação ao fundo. E ele tem um sistema que mede isso, mas às vezes o sistema... Não, vocês vão ver aqui. Então, nós vamos um por um. Nós vamos pegar aqui, ó, um arquivo aqui e vamos vir aqui no processamento. Ó, tem que ficar bottom tracking. Bottom track. Esse é o primeiro passo. É o mais chato, é o mais longo, mas é o que tem que ser feito com mais cuidado. Se fizer isso aqui mal feito, o seu mosaico não vai ficar legal. Entendeu? Então é importante tratar isso com o maior carinho. É o bottom track. Dá trabalho. Você pode, se quiser, abrir uma cervejinha do lado com calma, bem calmamente, vai fazendo, porque se você fizer isso bem feito, o resto tudo fica legal, entendeu? Não tem... Então você vai lá, bottom tracking. Ele vai abrir uma janela com esses dados, certo? Ele vai abrir o perfil aqui na tela, tá? E mostrar para você, tá? Esse azulzinho aqui, ó, é a altura do peixe, tá? Aqui é a superfície, então isso aqui é a altura do peixe, tá? O azulzinho é a medida que foi feita automaticamente pelo sensor do peixe, tá? Então o que você faz? Você pode vir aqui, certo? E olhar com calma, muita calma, sem pressa. Se ele fez isso direitinho, você vai olhando o registro, às vezes ele faz certo. Então, por exemplo, aqui eu estou achando que ele fez certo. Ó, aqui, por exemplo, tem um errinho, ó, tá? Ele fez talvez passou um peixe, alguma coisa aqui, ou de fato tem uma pontinha rochosa aqui, certo? Você pode, inclusive, você pode trocar de lado, ó, você vem aqui, clica, ele vai medir do outro lado, tá? Eu não tenho certeza se aqui tem uma pontinha de rocha, mas de qualquer maneira, aparentemente não tem. Então ele foi algum errinho que ele fez. Se eu quiser corrigir, eu volto lá para o outro lado, ó, port. Se eu quiser corrigir isso daqui, se eu achar que realmente não tem nenhuma pontinha de rocha aqui,
eu venho aqui, certo? E Insert Points, clico aqui, com o mouse direito eu faço um quadradinho aqui, ó, ela elimina, pronto, já, e posso até clicar com o mouse esquerdo aqui e interpolar um pontinho aqui, ó. Ele elimina essa anomalia do programa, mas de maneira geral tá bom aqui, eu não estou vendo grandes problemas. Então se tá bom, você vem aqui, ó, e salva, ou salva e vai para o próximo, né? Nós temos vários registros aí para ver. Então eu vou dar um Salve and Next, ele vai salvar esse bottom track, significa que eu estou concordando com a posição que está essa linha azul, que foi feita automaticamente. Nem sempre é assim, às vezes dá trabalho ficar corrigindo ela. No caso aqui estamos com sorte, o próprio sistema, como é um lugar, eu trabalho tranquilo, águas tranquilas, sem muito ruído, tal, o bottom track trabalhou direitinho nesse perfil. Vamos para o próximo, Save and Next, ele vai abrir o próximo. Ele vai abrir o próximo arquivo. Perceba também que a linha que nós acabamos de fazer o bottom track ficou em negrito aqui nessa coluna, ó, tá? Então é sinal que o bottom track dela está feito, as outras não. Então vamos para a próxima aqui, ó. Aí a gente vai dar uma olhada nela, certo? Olha lá, estamos dando uma olhadinha na linha. Ó, por exemplo aqui, ó, alguma coisa aconteceu aqui que tá, a linha se perdeu, foi parar lá embaixo, talvez, não sei o que aconteceu, alguma coisa, alguma anomalia, pode ser um peixe passando, um barco balançou, sei lá, o sistema que detecta a coluna d'água embaixo do peixe patinou aqui, certo? Então, o que você faz? Você vem aqui, Insert Points, aí vem aqui com o mouse direito, faz um quadradinho aqui, ó, assim, ó, ele vai eliminar aquilo lá, aí com o mouse esquerdo você coloca aqui aonde você acha que é onde que está o seu fundo de fato, certo? Aí você vai, se ficar na dúvida aqui, você pode mudar de lado, às vezes o outro lado está melhor para ver. Você pode inclusive dar por exemplo, às vezes o registro está muito fraquinho, então você pode vir aqui e dar um normalize, por exemplo, o registro fica mais forte, o contraste dele, aí você consegue ver melhor, né? Então, por exemplo, isto equalize, vamos ver, olha lá, ficou mais, e aí fica mais fácil de ver onde que está exatamente a linha. Então vamos continuar olhando aqui o registro. Aqui, por exemplo, não sei se aqui é realmente essa anomalia, mas vamos ver. Aparentemente está bom. Aparentemente está interessante aqui, tá? Então nós vamos lá, Save and Next, vai para o próximo registro. Às vezes o bottom track dá muito trabalho, às vezes não dá, depende do tipo de levantamento que você fez no mar, que é mar agitado, barco balançando, às vezes o bottom track se perde e esse defeitinho que nós vimos no fim da linha anterior aí ocorre com mais. Olha esse aqui, tá vendo? Ele deu um pau aqui também, alguma coisa aconteceu, o barco balançou, não sei. Então você vem aqui, ó, Insert Point, aí com o mouse direito você faz um quadradinho aqui assim, ó, ele vai apagar tudo. Insert Point, peraí, tem uma coisa errada aqui. Olha lá, ele apagou tudo. Aí você vem com o mouse esquerdo e talvez vem dando um detalhezinho, ajudando ele, porque ele traça uma linha reta, né? Então você vem aqui, então, olha lá, olha lá, e corrige a linha de fundo. Aí vai olhando no registro, ver se tem mais alguma anomalia. Ó, aqui no fim também ele patinou aqui, não sei se o peixe balançou, o que aconteceu. Então você vai lá de novo, Insert, faz um quadradinho desde o primeiro ponto aqui que você acha que está errado, você faz um quadradinho aqui e vai até o fim, ele apaga tudo. Aí você vem com o mouse esquerdo e talvez tenha ficado raso aqui, alguma coisa aconteceu aqui, ó. Eu acho que está por aqui. Nem sempre a gente tem certeza também aqui, tá? Aqui eu vou mudar de lado aqui. Talvez esteja correto. Um detalhe, enfim. Olhando aqui, tá vendo? Essas imagens que vocês estão vendo são bancos de areia do fundo do rio Paraná, tá? Aqui já é rocha, afloramento rochoso, então só para ter uma ideia. Então, ok, Save and Next. Então, disse e repito, bottom track é a parte mais chata, porque dá mais trabalho, mas tem que ser feito com muito carinho, porque a partir dela que a qualidade do seu produto final vai estar garantida, entendeu? Esse aqui é o interessante da coisa. Então foi para a próxima. Olha, aqui também, ó, o bottom track, tá vendo? O fundo deve estar aqui onde está meu mouse aqui, ó, onde ele foi parar. Algum problema aí, ele se perdeu. Então você
vem aqui, insert, faz um quadradinho aqui assim, por exemplo, ó, e um quadradinho, vou fazer de novo aqui, aí limpa tudo, aí você vem com o mouse esquerdo aqui, ó, e vem acompanhando um fundo. Tá lá, você traçou a linha onde você acha que é o fundo de fato. O Sonoris tem aqui Insert Point e Remove Point. É a mesma coisa, só que você com Insert Point, o mouse direito faz esse quadradinho aqui, ó, tá? Quando você tem Insert Point, você vem aqui, aí com o mouse direito você abre o quadradinho, aí a hora que você solta, ele limpa tudo que está aqui dentro, e você vem com o mouse esquerdo e traça o seu caminho aqui, tá? Só isso. Isso é o Insert Point. Com Remove Point é diferente. Você vem aqui, você faz o quadradinho com o mouse esquerdo, tá? Tá lá, ele limpa tudo que está dentro, e com o mouse direito você traça ponto. É só uma, não sei se para ajudar os canhotos, sei lá, é uma função só que é ao contrário da outra, tá? Mas o objetivo é o mesmo. Então vamos continuar olhando aqui o registro, se tem mais algum problema. Aparentemente não. Tá lá. Então não tem. Você pode até, se quiser, dar um reforço aqui no esse Histo Equalize, só para o registro dar um contraste. Se você olhar com mais detalhe aqui, se o bottom track está direitinho na posição, né? Ok. Então você vai Save and Next. Veja bem que está ficando em negrito as linhas que nós já fizemos no bottom track, tá? Ele está abrindo a próxima agora. Então, repito, esse é um trabalho realmente que tem muita paciência, muita tranquilidade para fazê-lo. Então aqui de novo está lá o bottom tracking traçado ali. Então a gente vai andando aqui, ver se está tudo bem. Opa, aqui no finzinho só deu um pau, ó. Então eu venho lá, Insert, faço um quadradinho aqui, venho com o mouse esquerdo aqui e traço a linha. Aparentemente, ok, tá bem. Ó, a altura do peixe está bem definida. Então Save and Next. Quando você trabalha numa área tranquila, mar, rio, calmo, assim, geralmente o bottom track, se você tiver um bom equipamento, tem equipamento que tem side scan que não tem bottom track, tá? Então, olha esse aqui, ó. Aqui, ó, não, isso aqui é a linha de fundo determinada automaticamente. Me parece pouco provável que tem um canal aqui, certo? Então aqui certamente deu um pau no sistema também. Então você vai lá, Insert Point, eu eliminaria isso daqui, ó, tá? E talvez eu faça um Histo Equalize antes para ver se dá um contraste melhor um pouquinho. Posso mudar de lado, posso até olhar os dois lados aqui, ó, hoje em dia isso aqui é novidade também na última versão. Nas versões anteriores você olhava só um lado de cada vez, agora você pode olhar as duas. Então aqui talvez seja isso mesmo, vai ficar por aqui. Não deve ter aquele canal que estava aparecendo aqui, certamente. Isso aí foi uma... Aqui tem vários pontinhos, ó, eu acho que isso aqui não existe também. Eu faria um quadradinho aqui, eliminaria isso, viu? Acho que aqui foi uma pane aí do sistema. Aqui também vamos ver. Então aqui também talvez eu aqui tá vendo, aqui tem uma anomalia. Isso aqui é um afloramento rochoso mesmo, atravessando o rio, ó. Então certamente tem uma parte no meio do rio aqui alta que está aparecendo aqui, né? Então, mas em princípio tá ok aqui, ó. Em princípio tá ok. Aí vamos Save Next. Vamos pro próximo. Ver aqui, ó, a linha aqui também, bottom track dos dois lados, tá vendo? Vamos ver, vamos andar aqui. Opa, esse aqui realmente, olha só. Olha só o que aconteceu aqui. Aqui o bottom track realmente se perdeu, né? Então vamos tentar dar aqui um Histo Equalize, ver se a gente reforça. Provavelmente a linha do fundo, esse aqui realmente tá vendo? A linha do fundo é essa aqui, então deve ser bem rasinho. Então o bottom track, quando é muito raso, ele também se perde. Então vale a pena você aqui tá complicado realmente. Então talvez você possa
Existem formas também de... A gente está fazendo meio na raça aqui, mas existem alguns parâmetros aqui, ó, que você pode tentar fazer ele traçar melhor e automaticamente ainda. Agora já na tela aqui, né? Então você pode, por exemplo, vou pegar só um lado aqui, vai. Você pode estabelecer, por exemplo, um threshold aqui, que é o limiar da amplitude de sinal que ele pega, e tentar aumentar aqui para, vamos pôr 10, vai, e mandar ele traçar de novo, track it. Vamos ver o que acontece naquela área crítica lá, porque é onde a gente viu o problema ali, ó. Veja que melhorou, ó. Apesar que eu acho que o fundo está aqui e ele está vindo aqui embaixo. Talvez o bottom tracking esteja muito, o threshold seja muito alto. Vamos colocar 7, track it, vamos ver o que acontece. Aqui está muito raso, realmente estou achando que, vamos colocar 5, track it. Tá vendo? Ele tirou aquele defeitão grande que estava aqui, mas ainda ficou meio... Talvez o melhor seja realmente vir aqui e traçar isso aqui na raça mesmo, porque está muito raso. Então eu vou vir aqui em Insert Points e vou... desculpa, Insert Points e vou colocar aqui. Vou eliminar aqui. Aí eu vou traçar na raça aqui. Eu acho que o fundo é essa linhazinha bem rasinha aqui, tá vendo? Quase não dá pra ver a coluna d'água. Então, por isso que eu disse lá no comecinho que dá um trabalhinho mesmo. Então, nesse caso aqui é que realmente, tá vendo? Tá muito raso. Então, de fato, dá um trabalhinho traçar o bottom tracker. Tem lugar aqui que o peixe tá quase encostando. E realmente lá teve vários momentos lá nesse levantamento que o peixe encostou no fundo, inclusive bateu no banco de areia, né? Então, ó, eu de novo vou eliminar isso aqui e vou traçar esse branquinho aqui, é a coluna d'água, certo? Então, provavelmente, né? Até que ele mediu certinho, é por aqui que ele se perdeu, ó. Então, esse trabalho aqui ele foi interessante também, porque o Rio Paraná tem vários trechos que tem uma vegetação boiando ali a 1 metro de profundidade, na verdade não está na superfície. Então quando você passa com o side scan em cima dele, ele se perde completamente, ele perde onde é que está o fundo, porque aquela vegetação a meio pau, como diz, né, está a 1 metro, 1,5 metro de profundidade e atrapalha tudo. Então talvez aqui esteja bem, ó. Então vamos para o próximo, Save and Next. Aqui também, ó, aqui no fim viu que deu um pauzinho aqui também. Então você vem aqui em Insert Points, vamos eliminar isso aqui. Ó, aqui no fim, ó, tá realmente aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá vendo? Aqui eu acho que o fundo tá aqui, ele tá errado. Então nós vamos corrigir aqui, tá completamente, virou completamente aqui a coisa. Então vamos eliminar e vamos mostrar, vamos eliminar ele aqui. Aqui existem várias formas de traçar, né? A gente vai... Aqui também tem um errinho, ó. Vou voltar lá. Talvez aqui eu tenha que traçar realmente na raça, né? Aqui, ó. Vim aqui, ó. E vim acertando aqui, ó, a mão, a coisa onde está exatamente o fundo. Isso é o correto fazer, com o maior cuidado. Aqui a linha, essa linhazinha aqui do fundo. Aqui talvez, ó, o fundo está vindo aqui, tá vendo? Aí volta de novo aqui. Então isso realmente tem que fazer com carinho, com cuidado e devagarinho. Ó, aparentemente ficou bom, vamos pro próximo. Então essa, eu não vou aqui fazer toda, mas ó, aqui eu vou olhando mais uma aqui. Veja bem, ó, esse aqui o bottom track ficou perfeito, ó. Não estou vendo nenhum problema, então vamos pro próximo.
Alguns que deram trabalho, provavelmente porque a água ficou muito rasa, a coluna da água ficou muito pequena, ou porque tem essas gramíneas, esse material, não sei se é gramínea, esse material lódia chama, que fica boiando, e aí ele a 1 metro de profundidade e atrapalha realmente o sonar. Tá vendo aqui, ó? Aparentemente o bottom track trabalhou direitinho. Ó, aqui se perdeu. Então aqui eu teria que vir aqui em insert point e cortar isso aqui. Aqui também tá ruim, ó. Então tem que jogar no lixo. Aqui tá ruim também. E aí vira aqui na raça e vir costurando, né, com a pontinha do mouse. Talvez se tiver um tabletzinho, as canetinhas e tal, você faz isso até com mais precisão, né? Aqui deve estar bem raso. De vez em quando você muda de lado, às vezes do outro lado eu tô vendo aqui que aqui está mais fácil de ver, ó. Você pode dar esse equalizer para melhorar o contraste. Enfim, ó, aqui vou mudar de lado de novo. Aqui, ó, o fundo está aqui. Então é um trabalho de paciência, realmente. Nesse Alt Scroll aqui, clicado, ele, quando você chega no finalzinho aqui, ele automaticamente vai para o próximo pedaço do arquivo. Eu não gosto muito, às vezes eu prefiro deixar ele desligado e eu mesmo decidir com o mouse quando eu quero ir adiante, entendeu? Não deixar ele ficar me empurrando para frente todas as vezes que eu terminar. Ó. Então aqui, aparentemente, tá ok. Isso aí. Isso aqui é rocha, né? Essa textura rugosa. Então Next. Save and Next, né? Aqui, olhando aqui, ó, tá faltando só umas 4 linhas. Olha esse aqui, ó, como deu o bottom track se perdeu completamente aqui, tá? Então, isso aqui realmente tem que vir aqui em Insert e tem que eliminar isso aqui. Tem que, desculpa, eliminar isso aqui. Aí venho com o mouse aqui, ó, e venho acompanhando onde que eu acho que tem que estar o fundo, certo? Estou fazendo o bottom track, estou decidindo aqui a altura do peixe em relação ao fundo, que é um fator super importante para deixar os registros bonitos. E, enfim, aqui está ficando rasinho, por isso que ele se perdeu, tá vendo? Lá. Vamos ver se tem mais algum problema para frente aqui. Esse aqui provavelmente é rocha, né? Aqui tá ok. Save and Next. Olha aqui, esse aqui também, o registro ficou bastante prejudicado aqui, quer dizer, o bottom track se perdeu completamente. Então eu venho aqui e vou apagar isso aqui e vou fazer aqui na raça. Olha lá. Então é isso. Opa, aqui também, ó, se perdeu. Então eu venho aqui em Insert, vou fazer um quadradinho aqui, desculpa, aqui, olha lá, venho aqui, coloco o fundo onde é que eu acho que tem que ser, de fato. Aí venho aqui, esse aqui também, tá vendo que tem um pedacinho aqui que tá ruim, né? Vamos cortar esse aqui. Eu venho aqui, você vê que é uma coisa que realmente dá um certo trabalho, por isso tem que ser feito num momento bastante calmo, bastante sem pressa. Ó, aqui tá perdido aqui também, tem que acertar. Tô imaginando que tá por aqui, tem lugar que é difícil de ver mesmo, né? Aqui provavelmente o peixe encostou no fundo aqui, isso que eu tô percebendo. Tá lá. Então é isso. Save. Não vou pôr, né? Apesar de faltar pouco, né? Não vou me estender. Então, ó, os registros agora estão com o bottom tracking feito, então dá até pra, se você quiser, outra coisa,
Maps, né? Aqui são os mapas que estão aqui. Se eu quiser tirar aqui, ó, o mapa, o background aí some do fundo, certo? Fica só o dado e registro. Então, aqui você tem o seu mosaico praticamente pronto. Quer dizer, daria para mexer em ganhos. Então a gente vai falar sobre isso num próximo vídeo, que já está quase chegando a 1 hora aqui de duração. O tempo é muito longo. Então, só para encerrar, mostrar para vocês que é possível você, por exemplo, ó, se você, essa imagem, imagine que isso aqui é a versão final, ela pode ser melhorada ainda, porque dá para trabalhar com ganhos, ou homogeneizar o registro, dá para fazer várias coisas aí em cima dessa imagem, mas só para encerrar aqui com uma coisa interessante, eu posso exportar essa figura aqui, ou um pedaço dela. Então, se eu quiser um pedaço dela, por exemplo, eu venho aqui, ó, Feature, Add Feature, um retângulo, por exemplo, tá? Então, eu vou desenhar aqui um retângulo, vou deixar o default do jeito que tá, vou fazer um retângulo aqui, ó, por exemplo, tá? Aí, fiz um retângulo e quero exportar essa figura já referenciada para algum lugar. Então eu venho aqui no Export, tá? E venho lá, ó, Export Save Project as GeoImage. Eu vou exportar isso aqui como uma figura já referenciada. Eu posso um GeoTIFF, tá? Ele vai guardar num diretório dele lá que ele já tem para isso, para esse GeoTIFF. Posso, aqui está falando Do Not Crop. Eu posso fazer um crop, exportar só o quadrado que eu acabei de desenhar. Venho aqui, ó, exportei o quadrado, escolho a resolução, tá? E posso até, quiser ver a figura depois que eu exportei e tal. Então ela, vamos ver aqui, vou pôr aqui Launch. Ok, ele vai exportar essa figurinha já referenciada. Você põe ela num ArcGIS seu, em qualquer lugar, plota no mapa, faz o que você quiser com ela, tá? Só isso para dar um exemplo, para a gente encerrar aqui essa primeira apresentação aqui. Ela está gerando uma figura TIFF. Ele vai, agora eu dei autorização para ele mostrar a figura, então ele provavelmente vai me mostrar o GeoTIFF. Ou descliquei agora, não lembro lá. Vai mostrar aqui, ele vai abrir, tá aí a figura, tá? É um mosaico já referenciado e tal, tá? A figurinha, o quadradinho que eu fiz, então tá mostrando para mim. Se eu quiser mostrar isso para um cliente, lançar no Google, por exemplo, ele tem até a opção aqui, ó, eu posso exportar isso, ó, Export Mosaic to Google Earth, tá? Então ele vai pegar essa figura que eu já acabei de fazer aqui, tá? Ele vai lançar ela no Google Earth, porque ela está já referenciada, certo? Então ele vai lançar ela no Google, enfim, ó, Launch Google Earth Up Completion. Ele vai pegar essa figurinha, o quadradinho que você viu aqui, e vai lançá-la no Google Earth. Então já vai mostrar para quem, se estiver discutindo com o cliente alguma coisa, ou a pessoa que te contratou para fazer o levantamento, você já vai ter o prazer de ver isso. Ele vai abrir automaticamente o Google Earth. Vamos ver, se tiver o Google Earth instalado no seu computador, claro. Então vamos ver aqui eu acho que tem o Google Earth instalado aqui, não tenho certeza, porque eu andei formatando esse micro recentemente e eventualmente pode não ter, né? Posso não ter, mas ele faz isso, ele já te lança lá no Google Earth, você já sabe onde que está o seu dado e tudo, né? Eu tô achando que eu não tenho o Google Earth, porque eu realmente formatei esse micro recentemente, talvez não tenha instalado o Google Earth, infelizmente. Mas é isso. Então ó, já está dando quase 1 hora aqui de conversa. Essa era a ideia de fazer uma introdução ao uso do Sonowi. Espero que vocês gostem e espero também que eu consiga fazer outras, a continuidade dessa imagem, por exemplo, que seria mexer com ganhos, etc. Nela, acho que vale a pena discutir isso também. Um bom proveito aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bom, eu sou o Laps, trabalho com geofísica rasa, lido com várias ferramentas aí de investigação geofísica, Boomer, Chirp, Sonar. E esse vídeo aqui, nesse momento, eu gostaria de fazer uma breve introdução ao Sonawis, que é um software que lida com dados de sonar de varredura lateral, perfilador, perfilagem sísmica, né, magnetometria. A maioria dos softwares, na verdade, hoje em dia lidam com todas as
os dados acústicos. Os softwares acabaram crescendo nos últimos anos, eles concorrem entre si, né? E mudaram até um pouco a origem deles, porque acabaram abraçando outras causas, né? É o caso do Sonowiz, que originalmente lidava só com dados de side-scan sonar. Hoje a última versão dele já lida de forma bastante interessante com dados de batimetria, side-scan interferométrico, né? Enfim, magnetometria. Então a ideia aqui é fazer uma introdução. O Sonowiz é um software bastante completo. Eu mesmo já fiz o curso mais de 5 ou 6 vezes e sempre que faço vejo novidades, então é quase que impossível saber plenamente ter conhecimento de toda a capacitação do software, né? Porque eles crescem mais rápido do que a capacidade nossa de acompanhar. Então eu vou fazer aqui, a ideia minha é lidar com alguns dados que eu separei aqui, mostrando algumas funções básicas, uma introdução na verdade ao uso do Sonowiz. E a Xizapic, né, que é quem fabrica o Sonowiz, tem um site que é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Eles têm um setor de suporte que é bastante interessante, tem as versões atualizadas, as últimas versões do software, tem vários vídeos, vários documentos, um manual, enfim. Uma pessoa, assim, pacientemente pegar esse material aqui, ele aprende bastante. Claro que a gente sempre lidar com software é sempre interessante ter um usuário do lado para passar assim as principais dicas, né, para ficar mais fácil da gente entrar no software. Mas alguém um pouco mais calmo, vamos dizer assim, pega o manual, lê com calma. Eles têm vários vídeos, tem um canal do YouTube só falando de como utilizar o Sonowiz. Então a minha apresentação aqui é mais para falar algumas coisas, fazer uma introdução em português, né? Existe alguns usuários no Brasil que, claro, não é todo mundo que fala inglês, tal, então tem o material todo que está no site, obviamente é em inglês. Então a ideia é que essa minha fala aqui possa facilitar, principalmente aqueles que têm alguma limitação aí para inglês, introduzir as pessoas nesse software. Realmente eu gosto do Sonowiz para processar dados de sonar. Tem vários, você pegar a Hypack, tem vários, tem uma lista aí de softwares, uns 10 pelo menos, que lidam também com sonar de varredura lateral. Mas o Sonowiz é bastante clássico e muito interessante, muito amigável. Eu uso o Sonowiz desde que era Sonoweb, onde eu ficava horas esperando para a confecção de um mosaico. Hoje ele faz isso em segundos e minutos, né? Então eu acho que é um software que já tem uma tradição em lidar com dados de sonar, então eu acho ele bastante interessante. Ele lida também com dados de perfilagem, mag, batimetria de uma forma muito interessante também. Eu vou só gastar alguns minutos aqui fazendo uma introdução de como usar o software lidando com dados de sonar de varredura lateral. Tá? Essa a ideia é justamente falar sobre isso, quer dizer, mostrar como o Sonowiz pode ajudar na questão introduzir vocês a como usar o software, né? Eu sei que tem bastante usuários aí no Brasil, então eu acho que pode ser útil, né? Então é isso, o site aqui para quem quiser baixar, inclusive a Sonowiz, você pode entrar em contato com a Xizapic se você quiser testar o software. Eles te liberam o software por uma semana ou 2 semanas, é só falar com o pessoal lá, tem e-mail deles, no site é autoexplicativo isso. Eles estão numa versão agora 6, que deu uma mudança bastante radical dos produtos anteriores, né? Então é interessante olhar com calma essa nova versão, porque tem algumas funções muito úteis para a gente, né? Então é isso, o site. E tem outras coisas no site também que vocês podem navegar e dar uma olhadinha com calma. Então eu vou mostrar aqui para vocês, fazer uma introdução geral aqui ao Sonowiz. Quando você clica no software, no ícone, né, que aparece na sua tela, a primeira mensagem que você vai ver é essa daqui, ó. Essa aqui é a janela principal do software e vai fazer uma pergunta: você quer criar um novo projeto ou você quer abrir algum projeto que você já estava trabalhando nele? Inclusive todo software hoje em dia ele é altamente customizável, se fala, né? Existem algumas coisas que por exemplo, eu prefiro
que ao eu abrir um software, ele me dê a chance de eu criar um projeto ou abrir um dado já existente. Me faça essa pergunta. Existem softwares que quando você abre, ele automaticamente já abre o último projeto que você estava trabalhando. E às vezes os projetos são pesados, demora, então eu prefiro a opção essa aqui, ó, que já você pode mudar isso também. Eu não vou entrar no detalhe agora, não é esse o caso, né? Prefiro essa opção. Então aqui nós vamos começar do começo, certo? Então eu vou criar um projeto novo. Então eu vou clicar aqui e vou criar um projeto novo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados, um dado de um pequeno mosaico a jusante da barragem de Porto Primavera. Então eu vou chamar esse projeto de PP Porto Primavera jusante. O SonarWiz automaticamente ele grava os projetos que você cria num diretório que ele já criou quando você instalou o software, que é o SonarWiz Projects. Aqui. Você pode mudar isso, não tem problema. Normalmente eu deixo, às vezes eu tenho um HD lá que eu só coloco dados de projetos, então eu venho aqui e altero o lugar a ser gravado o projeto que eu estou criando, certo? Então no caso eu vou deixar aqui no mesmo diretório original aqui do SonarWiz Projects, né? Então esse é o primeiro passo. O segundo é assim, o SonarWiz ele pergunta, ele pede uma coordenada geral da área onde você está trabalhando. Se você estiver trabalhando num lago do Ibirapuera e souber a coordenada aqui da cidade de São Paulo, você vem aqui e digita a coordenada norte, sul, etc. Latitude e longitude, né? O mais comum é você estar com uma série de dados e os dados já tem nele embutidos a coordenada do lugar que você trabalhou. Então a melhor opção talvez seja vir aqui, ó, get from file, Então ele, na hora que você clica aqui, ele vai você direciona ele para o lugar que você, onde está o seu projeto. Então no caso aqui, ó, eu coloquei o projeto aqui no meu HD. Vamos procurar aqui PQ. Vamos ver aqui. Desculpa. Onde que eu coloquei? É sempre eu acabei de colocar aqui, então eu estou ainda meio perdido aqui Bom, então tá, vamos ver aqui outro lugar C.